Pessoal, boa noite. Estamos aí mais uma vez, hoje aí com a incumbência de resolver as questões de constitucional, beleza? Nós vamos trabalhar aqui e vocês vão ver que é primordial vocês saberem, né? Estava tendo a discussão aqui do artigo 5º, né? O artigo 1º ao 5º tem que saber de có e salteado. Não só na prova de vocês. Se vocês pegarem as últimas provas que teve aí, do CTSP mesmo, do curso de soldado aí, sempre cobrou o artigo 1º, 3º e 4º da Constituição. Então você tem que saber o que é um princípio fundamental, o que é um princípio que rege no âmbito internacional e do que é objetivo. Então vocês vão ver que vão ter várias questões cobrando aí o artigo 1º ao 4º e também ao 5º. Então a gente começa aí com a primeira questão, ó, do CFO. Olha para você ver, CFO. E vocês vão ver, a questão fica difícil para quem não tem conhecimento do artigo 4º, 5º, 1º e 2º. Agora, aquele que tem conhecimento, a questão se torna fácil. Mas o problema é, na hora da prova, saber de todos esses incisos. Então, ou seja, só para a gente lembrar aqui, remédios constitucionais. Quais são os remédios constitucionais que nós temos? Nós temos, então vamos lembrar, nós temos o habeas corpus, né? Ou seja, o habeas corpus é o instrumento que serve para resguardar o direito de locomoção, de ir, vir e permanecer, ou seja, é quando eu tenho uma prisão ou ameaça de prisão. Aí que vem a pegadinha. Você tem que saber o que o habeas corpus é para ameaça ou quando eu tenho a prisão já concretizada. Né? Quando eu tenho a prisão executada. Por isso que eu falo que eu posso ter um habeas corpus preventivo ou eu posso ter um habeas corpus, né? Um habeas corpus preventivo ou habeas corpus repressivo. Ou seja, se você está na eminência e acha que poderá ser preso, você entra com habeas corpus preventivos. Se você já foi preso, você entra com habeas corpus repressivo. Na época que o Código de Trânsito Brasileiro foi alterado, o artigo 306 do CTB, que aquele todo que fosse pego dirigindo após ingerir bebida alcoólica, ele seria conduzido, seria preso, independentemente da quantidade. Não sei se vocês lembram, que antes você poderia dirigir depois de beber. Não dava nada, a não ser se você gerasse perigo de dano. Ou seja, se você bebeu e dirigiu bem, não dava nada. Aí depois veio a alteração e falou, mesmo que você esteja dirigindo bem e bebeu, vai dar problema. Nessa época, entraram-se com muitos habeas corpus preventivos. Até advogados mesmos entraram com habeas corpus preventivo, assim, ó. Já falava, ó, eu vou beber, e se eu for pego dirigindo corretamente, mesmo após ingerir bebida alcoólica, não posso ser preso. Né? Eles entraram, no primeiro momento, vários ganharam, e depois que o artigo 306 foi solidificando, esses habeas corpus foram sendo o quê? Caçados, foram sendo tirados aí do ordenamento jurídico. Né? Foram perdidos as liminares. Então, o habeas corpus ele pode ser preventivo ou ele pode ser o quê? Repressivo. Vem para limitar, né, vem para resguardar o direito de locomoção. Tranquilo? Beleza? Mas nós também temos o habeas datas. O habeas datas serve para quê? Para garantir um direito de informação ou correção de dados. Ou seja, você tem dados seus equivocados em determinada repartição pública, você vai entrar com habeas datas para a correção desses dados. Ou você pleiteia, você solicita os seus dados, e esses dados são o quê? Negados, você também entrará com habeas data. Mas lembrem-se, o habeas data, ele só pode ser impetrado, lembra que recurso é interposto, remédios são impetrados. Então, o habeas data só poderá ser impetrado se eu tiver a negativa do órgão. Eu tenho que ter uma negativa. Ou seja, os seus dados estão em um órgão público. Você vai lá e pede a informação.
Aí ele negou. Essa negativa, ela vai ser base para que você faça o quê? O habeas data. Você não pode fazer o habeas data direto, não. O habeas data tem que ter a negativa. Depois também nós temos aí o mandado de injunção. O mandado de injunção veio para garantir o direito de uma omissão. Ou seja, falta de norma regulamentadora, né? Sobre direitos que envolvam a cidadania, direitos envolvendo aí a nacionalidade, direitos envolvendo a soberania. Né? Então, estão envolvendo aí prerrogativas envolvendo a nacionalidade, soberania, né? A sua omissão, você entra com mandado de injunção. Por exemplo, funcionário público tem direito de fazer greve? A Constituição garante ao funcionário público o direito de fazer greve. Existe norma regulamentando o direito de greve do funcionário público? Não. Aí o que eles fizeram? Entraram com mandado de segurança para garantir um direito de greve, direito de você exercer a sua cidadania. Então, hoje, o funcionário público ele faz greve em decorrência de mandados de injunção que foram impetrados, e o Poder Judiciário falou assim, virou e falou, enquanto o direito de greve não for regulamentado, vai aplicar a greve do funcionário público a norma que regulamenta a greve da iniciativa privada. Estou dando esse exemplo para vocês aí relembrarem, né, a finalidade do mandado de injunção. E por último, nós temos o mandado de segurança, que vai falar, mandado de segurança é para garantir um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e nem amparado por habeas data. Beleza? Direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data. Lembre que para você entrar com mandado de segurança, eu já tenho que ter provas pré-constituídas. Para você entrar com mandado de segurança, eu já tenho que ter provas pré-constituídas. Vamos dar um exemplo. O camarada passa no concurso, é eliminado no exame psicológico. Ser eliminado do exame psicológico tem alguma coisa a ver com direito de ir e vir? Então não cabe habeas corpus. Tem alguma coisa a ver com dados, correção de dados, obter dados? Então não cabe habeas data. Aí ele fala que você tem um problema. Aí você fala, não, mas eu não tenho esse problema. Então você acha que você está no direito líquido e certo seu de competir com os demais em demais condições. Então o que você faz? Sem petro, habeas corpus. Mas o que você faz? Sem petro, mandado de segurança. Mas o que você faz? Se eu falei que você estava com problema, por exemplo, de visão, você já faz o exame de vista particular e anexa o mandado, não é? Porque já tem que dar com provas pré-constituídas. Beleza? E lembrando que esse mandado, ele pode ser um mandado individual ou ele pode ser um mandado coletivo. Tranquilo? Então, com base nas informações, vamos lá. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Certo? Então aqui nós estamos o quê? Alternativa certa. Não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação de impostos e do depositário infiel. Né? É o contrário, né? Hoje fala-se, a Constituição fala, que não haverá prisão civil, salvo a do devedor de alimentos, e desde que ele deixe de pagar, ele não pague, não de forma dolosa. Ou seja, porque hoje o camarada ele pode não pagar os alimentos, mas ele tem justificativa por não pagar.
Exemplo, como está desempregado, não tem dinheiro, ele consegue provar. Eu não estou falando que aquele que tem que pagar alimentos, ele vai ficar livre do pagamento se ele falar que não trabalha. Não. Mesmo se não trabalha, tem que pagar alimentos. Mesmo se não tem trabalho formal. Mas a lei fala, ela dá a entender que não haverá prisão civil, não haverá prisão civil, salvo, do devedor de alimentos, desde que ele não pague de forma o quê? Voluntária, Ou seja, que ele não queira pagar e não possa o quê? Pagar. Beleza? Agora, também sabemos hoje que tem até súmula vinculante em decorrência aí, do Pacto São José da Costa Rica. Vimos hoje também na aula de audiência de custódia que o Pacto São José da Costa Rica ele influenciou para a criação da audiência de custódia, mas o Pacto São José da Costa Rica também influenciou para poder falar-se que não há mais prisão do depositário que infiel. Então hoje, o Pacto São José da Costa Rica, além de ter influenciado em diversos ramos hoje do ordenamento jurídico brasileiro, mais precisamente no nosso conteúdo, o Pacto São José da Costa Rica, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, é ele que definiu, é a base da audiência de custódia, e é ele também que é a base para poder falar que não se pode mais admitir prisão do depositário infiel. Então, essa assertiva está o quê? Falso. Beleza? Do depositário fiel. É infiel. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas datas ou habeas corpus, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica nos exercícios de atribuições do poder público. Exatamente o conceito de mandado de segurança. Não amparado por habeas corpus, não amparado por habeas datas, quando tiver uma ilegalidade ou abuso de poder. Beleza? Então aí nós temos aí, está correto, o item 3. Conceder-se habeas data para fins de trancamento de ação penal abusiva. Está errado, porque habeas data é para direito de informação, direito de correção em bancos de dados vinculado aí ao poder público. Agora, para estar correto ali, deveria ser habeas corpus. Por quê? O habeas corpus, ele previne a sua prisão, ele também impede a sua prisão. E muitas das vezes que você tem uma ação penal contra você, essa ação penal, você está ameaçado de ser preso. Porque se você está sendo processado, uma das possíveis decisões do processo é a sua o quê? Condenação. Então você está ameaçado de ser preso. Então, admite-se o habeas corpus para trancar a ação penal. Então você fala, ô doutor, ô tribunal, está tendo uma ação contra mim, só que eu sou inocente, já está demonstrado que não foi eu. Então peço que determine o trancamento da ação penal. Trancar para quê? Para que eu não possa ser preso no futuro. Então, quanto ao trancamento da ação penal, cabe habeas corpus, porque você está ameaçado de ser preso. Porque todo mundo que tem uma ação contra si, ele pode ser absolvido, ele pode ser o quê? Então, o habeas corpus também, ele serve para trancamento da ação penal. Ele serve para trancamento da ação penal. Beleza? Então, aqui, a alternativa está o quê? Falsa. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável os exercícios dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então aqui a resposta passa a ser correta. Então aí nós vamos ter verdade, falso, verdade, falso, verdade. Vai ser letra B de bola. Tranquilo? Beleza? Olha para vocês verem. O camarada vai para uma prova e erra uma questão dessa. Errar uma questão dessa é sinônimo que o cara não quer passar.
Ele não quer passar. É o conceito básico da teoria dos remédios constitucionais. Tranquilo? Não. Para vocês verem. Né? E olha o ano aí. Ó. É que eu falo com vocês, meus amigos. Essa matéria básica, as matérias básicas não tem tanto grau de dificuldade, seja prova de soldado, seja prova de sargento, seja prova de oficial. A base é a mesma, dentro do contexto ali. Beleza? Agora vamos passar a algumas questões que vai exigir exatamente o artigo 1º, 2º, 3º e 4º. Mas olha que tranquilidade. Você decora o artigo 2º e o 1º, e o 3º, o que sobrar é o 4º. Né? Gostaram aí? Mas aqui, olha que facilidade. O artigo 2º, né, tem musiquinha para isso aí, mas música, sou péssimo, né? Mas se quiser pegar na internet, você consegue pegar a música para guardar. Tem gente que cria até frase, mas é mais difícil guardar a frase que você ler o artigo e entender. Meus amigos, o artigo 2º vai falar dos poderes. Quais poderes nós temos? Poder legislativo, poder executivo e poder o quê? E eles são harmônicos e independentes entre si. E o Ministério Público está aí dentro aí? Não. O Ministério Público é um órgão à parte. O Ministério Público tem grande importância no nosso ordenamento jurídico, é independente também, mas ele não é tido como um poder aí dentro da divisão, da tripartição dos poderes, né, poder executivo, judiciário e legislativo. Beleza? Agora, o artigo 1º, vocês têm que lembrar, toda vez que a prova pedir princípio interno, ou falar de fundamento, eu estou querendo saber o que está no artigo 1º, onde fala que a União indissolúvel, os municípios, o Estado, o Distrito Federal, regem-se pelos seguintes fundamentos, regem-se pelos seguintes princípios. Fala o princípio mais importante que tem. Fala o princípio mais importante que nós temos hoje aí. O princípio mais importante, se tivesse que falar um princípio, muito bom. Dignidade da pessoa humana. Esse é o melhor de todos. De tal forma que o Fernando Capês fala que esse princípio é um irradiador. Ele irradia todos os princípios. Por que você não pode ser torturado? Princípio da dignidade da pessoa humana. Por que você tem que ter um salário justo? Princípio da dignidade da pessoa humana. Né? Por que você tem que ter uma namorada bonita? Princípio da dignidade da pessoa humana. Não, tá que nem eu estava dando aula de processo penal, eu falei assim, eu estava ministrando, né? Dando nada. Ministrando. Aqui, eu estava ministrando aula de processo penal, RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. O camarada vai por RDD. Já ouviram falar? RDD é o Regime Disciplinar Diferenciado, ou seja, é o regime mais grave, ou seja, é o regime mais duro para cumprimento de pena. Né? O preso é aquele preso, mas ninguém é preso, ele vai para o RDD. Aí eu perguntei, no RDD, ele terá direito à visita íntima? Aí todo mundo, o regime é grave demais, não vai ter não. É lógico que vai, gente. Né? Uma visita íntima faz parte da dignidade da pessoa humana. Né? Se o cara tiver, né, uma visita íntima e tal, o cara fica doido. Né? É dignidade da pessoa humana. Isso é uma dignidade da pessoa humana. Isso é matar o cara. Né? O cara é mulher também, vamos dizer assim, né? Então eu falei, teve uma mulher aí que pegou o camarada aí e decepou, né? Vocês viram essa aí, decepou. Aí ela foi condenada aí por lesão corporal gravíssima, né? Tal, mas devia ser homicídio. Homicídio. Matou o camarada. Então aqui, ó, dignidade da pessoa humana
cidadania, soberania, livre iniciativa, tá, né? A livre iniciativa, a concorrência. Então você tem que guardar aí, ó, a livre iniciativa, né? O pluralismo político. E é no artigo 1º que vai estar falando também o poder emana do povo. Direto ou indiretamente? Dos dois. Né? O poder emana do povo através dos seus representantes, então é indireto. Ou diretamente nos termos da lei. Aí você vai ter aí, né, ação popular, plebiscito, referendo. Então, você tem que guardar. Artigo 1º, princípio fundamento, dignidade da pessoa humana, cidadania, soberania, pluralismo político, livre iniciativa, poder e manda do povo, indiretamente, na Constituição não fala indiretamente não, tá, gente? A Constituição fala através dos seus representantes, então a gente fala indireto, porque não é você, é o deputado lá que está votando a lei, mas ele foi eleito, então por isso eu falo representante. O representante significa o quê? Indireto, ou diretamente, nos termos da lei, né? Nos termos dessa Constituição. Beleza? Agora, imagine aqui, agora vamos fazer uma interpretação. O artigo 3º, ele fala sobre objetivo. Objetivo. Imagine aqui, qual que é o objetivo do Estado? Qual é o objetivo do Estado? Um dos objetivos dele é acabar com a pobreza? Não, você acha que o Estado tem um objetivo de acabar com a pobreza? Erradicar a pobreza? Você acha que tem? Então, ou seja, um dos objetivos dele é erradicar assim a pobreza. Ou seja, ele quer um sonho utópico, né? Pelo menos, né? Quem está vendo aí não é isso não, né? É milhão para lá, milhão para cá e nada no bolso, trabalhador. No bolso é fracionado. Né? Então, ou seja, imagina o que eu quero. Eu quero erradicar a pobreza. Eu quero promover o desenvolvimento nacional. Eu quero construir uma sociedade livre, justa e solidária. Né? Ou seja, sem preconceito, concorda comigo? Sem preconceitos. Então, na verdade, o que vocês têm que fazer em casa e para a prova, se eu fosse vocês, eu deixaria lá no mínimo, e no dia de ir para a prova, eu já ia ler no artigo 1º, o 3º e o 4º, que sempre cai na prova. Né? E eles vão confundir. Porque eu falo assim, você fala assim, erradicar a pobreza, você acha que a Constituição defende isso? Defende. Mas defende aonde? Erradicar a pobreza não é princípio. Erradicar a pobreza não é princípio em âmbito internacional, ele é objetivo. Garantir o desenvolvimento social, construir uma sociedade livre, justa. Foi até na porta da polícia, colocou lá assim, marca de correta. Letra A, construir uma sociedade livre, justa e solitária. Mas o camarada está tenso, né? Ele lê livre, justa e solidária. Mas era solitário que estava escrito lá. Aí ele ficou solitário em casa depois, porque errou a questão. Né? Mas agora, princípios no âmbito internacional. Lembra aí, qual das grandes matérias que nós temos hoje aqui? Direitos humanos. Então, prevalência dos direitos humanos no âmbito internacional. Prevalência, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Independência nacional, ou seja, eu tenho que ter independência. Mesmo tendo tratados, cada país deve ser o quê? Independente. Autodeterminação dos povos, olha que não confunde. Repúdio ao terrorismo. Repúdio ao terrorismo. Ao racismo. Beleza? Então é nessa dimensão que nós vamos agora fazer aí umas 6 questões para vocês verem aí que cai e que foi selecionado. Reafirmo, meus amigos. As questões foram feitas pelo professor de constitucional. Né? Estou aqui somente corrigindo as questões, como foi de processo penal também. Né? E para vocês verem, não muda a questão, não muda. Né? A partir do momento que você saiba o que está nos artigos. Beleza? Então vamos lá, questão 2.
E como que é, né? Tô aqui, minha namorada foi pro shopping de tarde, quer nem saber de mim mais. Tinha que pegar carona para chegar aqui. Ó, minha cabeça tá pesada, mas eu não posso, como eu falei lá no cursinho hoje, minha cabeça tá pesada. Mas não pode ficar pesada com a aula, né? Eu não posso ir para casa e deixar sem dar informação para vocês. Eu tenho que ir com a cabeça livre aqui, né? Mas olha aí. Questão 2. Missão cumprida. Questão 2. Sobre os objetivos fundamentais. Ou seja, se eu quero objetivo, eu quero artigo 3º. Eu quero garantir do desenvolvimento nacional. Eu quero erradicar a pobreza. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso que eu estou procurando. Né? Solitária não, solidária. Pluralismo político é o objetivo? O pluralismo político aqui, ele é o quê? Fundamento. Então, falso. Isso não é objetivo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária é? Sempre que é objetivo, com essa frase aqui. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Repúdio ao terrorismo e ao racismo é princípio internacional que rege o país no âmbito internacional. Então aqui está falso. Qual a alternativa? Tem que tomar cuidado com ela fala assim, não tem alternativa, professor. Porque ele não leu. Ele tá ali que falou assim, ó, 1 e 3 errado, é? Olha lá, somente 1 e 3 estão incorretos. Essa aí, o cara cai. Na hora que eu marquei assim, eu estou procurando lá. Eu só não marquei errado porque não tinha questão somente a 2. Olha lá, tem somente 2 ali? Na hora que eu marquei, né? Que eu estava vindo para cá, pedindo me dar essa aula aqui, me deram a questão, estou fazendo, né? Fiz a questão, papapá. Aí eu falei, 2, eu estou procurando, cadê 2? Não tem resposta, não? Aí eu falei, vamos ler direito. Está pedindo a incorreta. Tinha que estar aqui, ó. Se tivesse assim, 2, correto. Só que não tem 2. Talvez tivesse 2 incorretos, você até marcava, né? 2 sem olhar. Então tome cuidado, essa questão foi boa para vocês prestarem atenção aí, né? Que tem hora que tem incorreto, tem hora que é correto. 1 e 3 está incorreto. Alternativa, vou marcar aqui, ó. Letra C. Estou marcando a letra C aí, ó. Estou marcando, porque senão o camarada não consegue perceber que é a letra C. Ô, gente, tô feliz, sexta-feira, né? Tô aí, tô desde 7 horas da manhã acordado. Acordei 7 horas, estudei até 1, fui almoçar. Ela falou assim, não, ela falou assim comigo, que hora que é meu tempo? Eu falei, calma, você vai ter seu tempo. Calma. Mas deixa eu estudar. Mas você vai dar aula agora? Aí. Não, porque eu iria numa festa com ela agora à noite, né? Eu não tinha aula agora à noite. Eu ia pra festa agora. Não, ela foi toda produzida pra festa, aqui pra festa. Aí a Carla ligou e falou assim, dá pra você dar essa aula lá? Eu olhei pra ela e falei assim, né? Olhou pra mim, pode, né? Pode, né? Mas eu tô aqui. E ela tá lá na festa lá. Ó. Você tem que ter confiança. Então vamos lá. Questão 3. Posso ir para 4? Questão 3. Não, estou tranquilo, né? Não, você tem que pensar assim, ó. Eu penso assim, se ela fizer alguma coisa, quem está perdendo é ela. Gostou dessa aí? Uai, quem está perdendo é ela, a partidão aqui. Trabalhador. Na função de capitão, né? Então, professor, né? Grande progresso aí, né? Não estou parado ainda, né? Pensar assim, aí, quem perde é ela, né?
perde ela. Aqui, mas vamos lá. Questão 3. Todos os enunciados abaixo correspondem a objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 3º da Carta Política, exceto. Então, todos que estão aqui, está no artigo 3º, ou é objetivo. Ele quer o que não é objetivo. Vamos lá. Promover a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Olha, você ficou com dúvida, né? Você ficou com dúvida. Lê o próximo. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir a desigualdade. É o objetivo? Eu falei, sempre vai ter esse. Erradicar a pobreza, eliminar, reduzir as desigualdades. Por isso nós temos vários projetos hoje, né? A ideia hoje do mundo é que não tivesse pobreza. Não tive mais, né? O salário mínimo do jeito que está, não tem jeito. Não tem jeito. Por isso que a pessoa tem que trabalhar de dia, de noite e tal, porque senão a menina quer ir num restaurante bom, quer negócio, não tem jeito. Então, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais é o objetivo. Então, até bom você guardar aí, já coloca aí, objetivo, artigo 3º. Garantir o desenvolvimento nacional, falei várias vezes aqui já. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, B, C e D são objetivos. Está no artigo 3º. Agora, olha aqui, meus amigos. Lembra aqui, ó, olha a redação, ela te chama. Olha lá. Promover a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Né? Ou seja, está tudo a ver com o princípio internacional. Isso que eu quero para você. Repúdio ao racismo, ao terrorismo, à concessão de asilo político, né, a autodeterminação dos povos, né, a independência. Certo? Então, ou seja, promover a cooperação entre os povos, quando eu falo entre os povos, eu estou indo além do povo brasileiro. Então, está entre o princípio que? Internacional. Então, a letra A está no artigo 4º. Quando eu falei objetivo, eu queria no artigo 3º. Então, a resposta errada aqui é a letra A. Hoje vão sair daqui sabendo que é objetivo, hein? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal, constitui seu Estado democrático de direito. Artigo 1º. Artigo 1º é o quê? Princípios no âmbito interno. Com base no enunciado acima, é correto afirmar, exceto, eu quero a errada. São objetivos fundamentais. Falou objetivo do artigo 3º. Garantir o desenvolvimento nacional, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Beleza? Eliminar todos os tipos de preconceitos. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Erradicar a pobreza e a marginalização. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. É objetivo? Então está correta. Não marca. A soberania, a cidadania e o pluralismo político não são fundamentos da República. Está errado. Está aqui, ó. São o quê? Fundamentos, pluralismo, cidadania, soberania, dignidade da pessoa humana. Então essa aí está o quê? Errada. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É o artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. A livre manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Redação do artigo 5º também. É livre a expressão, é livre, né, a liberdade de pensamento, sendo vedado o anonimato. Artigo 5º. Então, a questão errada aí é letra B, que diz que a soberania, a cidadania e o pluralismo político não são fundamentos. Esse não são faz a questão ficar errada. E ele quer a errada, então a resposta aí é letra B
de bola. Questão 5. Gente, tudo questão de concurso, só para vocês verem aí. Tudo questão de concurso. E o cara vai e erra. Por isso que eu falo, as pessoas estão muito mal preparadas hoje para fazer concurso. Estão preparadas, mal preparadas demais. Nós somos diferenciados. De tal forma que as nossas provas tá o bicho. Ou seja, 80% aí, quase em qualquer concurso, se fizer 80%, você passa. Na polícia, você vê aí, ó, o corte de soldado de Divinópolis que eu olhei, 37 para mulher e 31 para homem. Muito alto. Vai pegar lá, né, os caras estão tirando quase 90% da prova de passar. Bom, né? Bom, nós estamos valorizados, né? Às vezes você fala assim, sou o que da polícia? Sou soldado, sou sargento. Nossa, você é inteligente, hein? Antigamente falava assim, né? Você falava, você até... Antigamente nem falava que era policial, né? Hoje você quer dar a carteira de visita, você fala que é policial. Né? Você fala que é policial. Aí você deu a carteira. Mas vamos lá. Vamos lá. Primeiro, é primeiro tenente, hein? Em seu título 1 dos princípios fundamentais, a Constituição Federal estabelece que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel entre as regiões do Norte, nada a ver, entre União, Estado e municípios e Distrito Federal. B. Legislativo, Executivo, Judiciário e moderador. Está lembrando, tá voltando à época do absolutismo? Onde eu tinha o poder moderador do rei. Né? Viu como que eu sei de história também? História. Oh. C. A República Federativa do Brasil reger-se em suas relações internacionais pelo repúdio ao terrorismo, tá certo? Ao racismo, tá certo? E a concessão de asilo político? Aí você erra, né? Você erra. Porque não é repúdio ao asilo político, não. Ele concede asilo político. Então, os princípios é a concessão e não o repúdio. Porque quando você vai no artigo 4, fala repúdio ao racismo e terrorismo. Aqui ele colocou repúdio ao racismo, ao terrorismo e concessão ao asilo político. Para o camarada errar na interpretação. Você conseguiu perceber aí? Você conseguiu colocar o repúdio vinculado aos três? Repúdio ao terrorismo, ao racismo e a concessão do asilo político. Né? Não, a questão é feita para eliminar o camarada. Né? A questão é feita para eliminar o camarada. Ó, eu não passei para 5 aqui não. A questão foi feita, sabe por que foi feito? E o camarada esquece. Olha a próxima aqui. Olha a próxima. Olha a próxima. Olha a próxima. A erradicação da pobreza. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos representantes eleitos pelo voto indireto. Certo ou errado? Olha, o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos pelo voto indireto. Gente, o voto é indireto, que você elege os representantes? Ele tentou te confundir. A representação por meio dos seus representantes, ela é chamada representação indireta. Mas não quer dizer, falar que nós estamos sendo representados de forma indireta pelos nossos representantes, não quer dizer que nós os elegemos por modo que indireto. Conseguiram perceber? Não tem nada a ver. Uma coisa é você falar assim, ó, eu sou representado pelo Poder Legislativo através do Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados. Eu vou exercer meu poder através dos meus representantes. Isso chama-se representação de forma o quê? Indireta. Não tem nada a ver eu falar que eles foram eleitos pelo voto o quê? Indireto. Conseguiu perceber?
A erradicação da pobreza e a construção de uma sociedade justa e solidária são objetivos da República Federativa? São ou não são? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Qual foi a pegadinha aqui? Ele pegou aqui, ele colocou justa e solidária. Ele tirou o livre. Mas, se eu quero construir uma sociedade livre, está errado? Eu quero uma sociedade livre. É o objetivo construir uma sociedade livre. Também é o objetivo construir uma sociedade solidária. Também ali, né? Ou seja, eu podia fazer um dispositivo para cada um. Construir uma sociedade livre. Construir uma sociedade solidária. Construir uma sociedade justa. Porque ele não falou somente construir uma sociedade justa. Aí o cara faz. O cara ele chega aqui, ó, na C e na E, ele fica na dúvida. Aí ele fala, ó, aqui está faltando uma palavra. Então essa aqui está errado. Essa aqui está correta, porque repúdio ao racismo repúdio a concessão está lá. Só que ele não leu direito, né, porque está viciado já com a leitura, né? Está viciado. Porque ali, ó, ele fala, a República Federativa rege em suas situações internacionais. Se tivesse colocado ali, ó, a República Federativa do Brasil rege em suas relações internacionais, com base na concessão do asilo político e no repúdio ao racismo e ao terrorismo, estava certo. Aí ele colocou, de tal forma, se você for no artigo 4, está escrito assim, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Ele colocou repúdio ao racismo, vírgula, terrorismo e a concessão. Mas eu não tenho repúdio à concessão, pelo contrário, eu concedo asilo político. Conseguiu perceber? Então, a resposta aqui que está correta é letra E, que eu quero construir, configura esse objetivo, construir uma sociedade livre, construir uma sociedade justa e construir uma sociedade solidária. Beleza? O fato de não ter aqui livre não faz a questão ficar o quê? Errada. Mas o fato de falar que o repúdio à concessão, eu mudei a contextualização do que a Constituição quer dizer. Beleza? Viu? Não, ué. Por isso, gente, que não é bom, a gente tem que marcar, a gente tem que ler todas as alternativas. Porque tem hora que você lê uma alternativa e fala assim, essa aqui parece que está certa. Aí na hora que você lê de baixo, você fala assim, não, mas essa aqui também está certa. Aí você volta naquela que você achou que está certa e lê de novo. Aí você lê com mais atenção, você fala assim, não, alguma coisa está errada aqui. Aí você passa a ler com mais atenção e você vê o erro. Entendeu? Então, tem que ficar muito o quê? Atento aí, para não errar questões que veio aí de graça, né? 6. Essa aí ficou fácil agora, já estão, né? Já estão ficando aí escolados. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal. Lembra que a outra falou norte, sul, né? Fazendo um enunciado ficar errado. Possui, entre outros, objetivos. Se eu quero objetivos, eu quero do artigo o quê? 3º. Cooperar com outros povos para o progresso da humanidade. Esse progresso da humanidade, se tivesse chutado, chutava o quê? Progresso da humanidade. É princípio interno? É internacional. Tudo que fala a humanidade, autodeterminação dos povos, independência dos países, repúdio ao racismo, ao terrorismo, concessão de asilo político, tudo nesse contexto está no princípio do quê? Internacional. Beleza? Mas aí, né, mesmo que você não soubesse que esse é princípio internacional, você já sabe aí que nós fizemos todas as questões, falei que você viu, toda vez cai. Se cair o objetivo, cai isso aí, erradicar a pobreza e diminuir aí, eliminar as desigualdades sociais e regionais. Beleza? Combater a escravidão, a servidão e o tráfico de... Aí ele começou a colocar. Né? Não tem nenhum desses, nem tá o quê? Expresso. Mas se fosse ter que enquadrar, né? Porque ali os princípios não são porque taxativos, né? Se fosse você enquadrar, você sabe que repudiar a escravidão, isso está tudo na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Buscar a integração econômica, social e cultural dos povos da América Latina
não é objetivo, assegurar o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, está lá no artigo 5º no artigo 7º e no artigo 5º também, que vai trabalhar aí com relação aí, né, ao trabalho. Lembrando que vai ter até questão aí, ó, sempre tem. Quando cai a questão do trabalho, fala que é livre, né,